Os métodos contraceptivos de longa duração, que nós chamamos de LARCs, são aqueles que, uma vez inseridos dentro do corpo, vão oferecer proteção contra uma gestação por anos, diferente das pílulas que a gente precisa lembrar de tomar todos os dias ou outros métodos que a gente usa uma vez por mês, uma vez por semana. Nós temos basicamente 3 tipos de LARCs: o Implanon, os DIUs hormonais, então o DIU Mirena e o DIU Cailina, e os DIUs não hormonais, que é o DIU de cobre ou o DIU de cobre com prata. Vamos começar falando sobre o Implanon. O Implanon, ele vem dentro desse dispositivo aqui, que é o dispositivo de inserção, mas ele em si é um bastãozinho de 4 centímetros de plástico maleável, que é inserido na parte de dentro do nosso braço, de maneira bastante superficial, fica ali logo embaixo da pele. Ele tem uma duração de 3 anos e nesse período ele vai lentamente liberando um hormônio chamado etonogestrel. Esse hormônio ele é um tipo de progesterona que vai agir inibindo a nossa ovulação. Então é assim que ele evita que a gente engravide. Uma parte muito boa do Implanon é que ele atualmente é o método contraceptivo mais eficaz que existe. Ele falha menos até do que a laqueadura ou a vasectomia. Então, contra a gestação, para evitar a gestação, ele é o que a gente tem de mais eficaz. Ele também acaba diminuindo a menstruação, muitas vezes até interrompendo por completo a menstruação. O que pode acontecer de efeito colateral, e todos os métodos vão ter algum efeito colateral, não tem jeito, cabe a gente escolher qual efeito colateral vai ser mais tolerável por você, com o seu estilo de vida, tá? É que ele pode ter principalmente sangramentos de escape, sangramento irregular. Isso tende a acontecer mais nos primeiros meses de uso. Depois tende ali a se normalizar, a encontrar um padrão. E também pode ter alguma piora em questão de acne ou de oleosidade. Mas é um método muito prático de ser inserido, insere em consultório, com anestesia local, no braço. Não tem risco de se deslocar, de sair do lugar, como pode acontecer com o DIU, e é extremamente eficaz. Os próximos métodos que nós vamos falar são os DIUs hormonais. Atualmente nós temos 2 DIUs disponíveis, o Mirena e o Cailina. Os dois, eles liberam o mesmo tipo de hormônio, que também é um tipo de progesterona, mas eles vão ter algumas diferenças entre eles, tá? Então, o Mirena, ele é um pouquinho maior e vai durar como contracepção por até 8 anos, enquanto o Cailina, um pouquinho menor, vai ter uma duração de 5 anos. Ambos também vão reduzir a menstruação, reduzir o sangramento. Pode também acontecer de parar completamente a menstruação. Nunca é algo que a gente pode garantir por completa, né, que vai acontecer, mas no mínimo ambos reduzem ali o sangramento. Também são métodos bastante eficazes para evitar a gestação, tendo uma eficácia similar à da laqueadura. E no caso do Mirena, ele, além da contracepção, que dura 8 anos, ele pode ser usado no tratamento de algumas condições ginecológicas também. Então ele pode ser usado para ajudar a reduzir sangramento em pacientes que têm alguns tipos de mioma, que tem adenomiose, pode ser usado no tratamento das dores por endometriose, então ele tem algumas outras indicações, além da contracepção. Os DIUs, de maneira geral, independente se hormonal ou não, também podem ser inseridos em consultório. É uma inserção que acaba sendo um pouquinho mais desconfortável do que a do Implanon, mas que é perfeitamente tolerável. A gente também faz anestesia local ali no colo do útero. E mais do que tudo, é um procedimento muito rápido. Então, questão de menos de 5 minutos, a gente já fez todo o procedimento, o DIU já está inserido e você é protegida por muitos anos. Os DIUs hormonais, eles vão evitar a gestação por alguns mecanismos. Um deles é o espessamento ali do nosso muco cervical, então eles tornam mais difícil a ascensão ali, a subida do espermatozoide para encontrar com o óvulo. E ele também deixa a camadinha de dentro ali do nosso útero, que é o endométrio, bastante fina. Tudo isso torna um ambiente ali que não é favorável para uma gestação acontecer. De maneira geral, eles não bloqueiam a ovulação, mesmo os DIUs hormonais. Apesar de às vezes cortar a menstruação, normalmente a paciente continua ovulando. Isso é muito interessante porque daí eles acabam não tendo impacto na questão da libido, principalmente, que pode acontecer com os métodos que bloqueiam a ovulação. E por fim, o DIU de cobre. O DIU de cobre, ele é o único dos métodos de longa duração que não tem nada de hormônio. Então ele vai ter aqui só o cobre nas hastes dele, que vai ser liberado ali durante o período de ação do DIU de cobre, que também é o mais longo, ele dura por até 10 anos.
e esse cobre ali vai criar também esse ambiente desfavorável para que uma gestação aconteça, principalmente impedindo o encontro do espermatozoide com o óvulo. Como ele não tem nada de hormônio, então tudo que vocês sabem de efeito colateral associado ao uso de hormônios ele não vai ter. Tá? Então mantém a ovulação, mantém lubrificação, mantém a questão da libido, não tem piora de acne ou de oleosidade. O que pode ter de efeito colateral, novamente, todo método tem algum efeito colateral, é que ele pode aumentar o fluxo menstrual e aumentar as cólicas. Isso também tende a acontecer mais nos primeiros meses, mas depende ali muito de cada paciente e de como que já era a tua menstruação antes. Então é um método muito interessante de ser considerado por aquelas pacientes que já tinham um fluxo pequeno, que não costumam ter cólicas, são pacientes que costumam se adaptar muito bem ao DIU de cobre e que tem uma duração excelente de 10 anos. Então pensa com carinho qual método contraceptivo você considera que é o melhor para você, conversa com a sua ginecologista. Nós passamos muito tempo da nossa vida utilizando algum método contraceptivo, então essa é uma escolha que realmente a gente precisa fazer com muito conhecimento, muito embasamento e com bastante calma. Então pesquisar, tirar dúvida, consultar, para daí decidir um método ali que você tem boas chances de se adaptar. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma maneira, deixa o seu like, acompanha o nosso canal, que sempre a gente está trazendo alguma informação importante para a sua saúde.